como deveria ser a instituição que cuida do seu dinheiro? Não seria um banco. Seria mais humano. Colaborativa. Esta resposta já existe. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Temos conta corrente, cartão de crédito, poupança e muito mais. Só que compartilhamos os resultados do negócio com você. Porque acreditamos que um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, hoje vamos falar de um assunto muito importante e preocupante na área de meio ambiente. O nosso Pantanal, o Mato-Grossense, o sul-mato-grossense também, já recebeu em 2000 um título da Unesco, um título internacional para buscar a conservação da área, a preservação da área, e agora há um risco dele perder esse título. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com o professor Paulo Teixeira de Souza, coordenador executivo do INAU, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas e Centro de Pesquisa do Pantanal. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, Lídice. Então, olá. E olá, internautas. Bom, professor, vamos já falar sobre essa situação, explicar um pouquinho aí para o internauta o que isso significa, né? Esse título, na verdade, que o Pantanal recebeu da Unesco, o que ele representa para o mundo, no caso, né? Olha, isso, como você bem disse, né, foi no ano 2000. Os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul enviaram uma proposta para a Unesco, porque esse título, primeiro, ele é dado para áreas, ele é concedido para áreas que têm importância internacional sob o ponto de vista ambiental, pela sua beleza cênica, pelos serviços ecossistêmicos que são prestados para a humanidade. E o país ou a região que ganha este título, ele assume determinados compromissos. Quem dá este título é a Unesco, que é uma agência das Nações Unidas. Então, ao receber este título, que, como eu disse, dá visibilidade à área, a sociedade do local ela assume determinados compromissos de conservação e uso sustentável dessas áreas. Foi o que aconteceu em 2000. E agora a Unesco está recomendando desligar, né, a RB Pantanal, né, que é a Reserva da Biosfera do Pantanal. Por quê? Não foi cumprido o acordo? O que aconteceu? Olha, certamente eu não tenho o detalhamento disso, que isso é uma coisa de governo, né? Mas com certeza foram ações que os governos se comprometeram a fazer e não cumpriram. Tanto que o comitê da Reserva da Biosfera estava desarticulado, não estava funcionando. Então isso ficou só uma coisa no papel. E com isso houve um documento que veio do MAB, que é o Comitê Homem e Biosfera, que é quem gerencia essas reservas, dirigido ao governo, dizendo que retiraria o título. E o governo fez uma justificativa, Mato Grosso do Sul, governo federal, foi feita uma justificativa e houve uma reunião em Paris agora em dezembro, e nesta reunião o comitê deliberou pela manutenção desse título, mas continuamos com a ameaça de perdê-lo, né? Porque já recebemos uma luz amarela, né? Ou nós tomamos ações efetivas, ou vamos perder esse título, o que é ruim para a imagem do país, o que é ruim para a região, porque isso também atrai turista e tal. Bom, foi criado no ano passado um conselho executivo, né,
da reserva lá do Pantanal para encaminhar ações, né, propostas aí para esse ano, para o ano que vem. Como é que está sendo essa articulação de toda essa cadeia aí? Porque aí são pesquisadores, são os proprietários das áreas que estão ali dentro, né, da reserva do patrimônio, o poder público. Como é que vocês estão se articulando para conseguir, então, implementar ações aí para o Pantanal? Ok, bom, primeiro esclarecer que eu não faço parte desse conselho, mas ele está, sim, agora se articulando. A primeira reunião oficial de implantação do comitê ainda não houve, mas ele conta com representantes, vamos lá, com as partes interessadas, né, como você colocou, e ele tem como papel, de fato, articular-se com o governo para que as ações efetivas para a conservação e uso sustentável e, consequentemente, a manutenção desse título sejam tomadas pelo governo e pela sociedade, e também cabe a este conselho propor novas ações. Então é quem vai acompanhar todo esse procedimento. Bom, professor, dia 2 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial, né, de Áreas Úmidas. Sim. Vamos explicar um pouquinho o que significam essas áreas úmidas, porque a gente tem aí nosso exemplo, o Pantanal, mas existem outros modelos de áreas úmidas no mundo, né? Qual é a importância das áreas úmidas para a biodiversidade? Ok, bom, primeiro fazer uma alusão à data, né? 2 de fevereiro foi a data que foi assinado a Convenção de Ramsar, na cidade iraniana de Ramsar, em 1971. Essa Convenção de Ramsar é a convenção que cuida da proteção das áreas úmidas e aves migratórias. Então o Brasil passou a ser signatário nos anos 90, na ECO 92, né? Essa data também, por coincidência, se eu não estou enganado, 2 de fevereiro é dia de Iemanjá, que é a orixá lá das águas, né? Então, coincidência ou não, né? Para a cultura afro-brasileira também é uma data importante. As áreas úmidas, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Eu vou te dar um exemplo. As grandes civilizações do mundo antigo floresceram em áreas úmidas. Por exemplo, a Mesopotâmia, que foi no vale dos rios Tigre e Eufrates, o Egito, que foi no vale do rio Nilo, né? Por quê? Porque esses rios, quando transbordam, eles fertilizam, levam nutrientes para suas margens, então se torna uma área fértil para a agricultura, por exemplo. E as áreas úmidas prestam diversos serviços para a humanidade. Uma delas é a regulação do ciclo hidrológico, porque elas atuam como se fossem esponjas. Quando está alagado, ela absorve água, e quando está seco, ela libera essa água lentamente. Elas atuam na recarga de aquíferos, elas purificam águas, elas estabilizam o microclima regional, elas estocam carbono. Então tem diversos serviços ambientais que são prestados por áreas úmidas. E as áreas úmidas, elas são muito diversificadas também. Pantanal é área úmida, Guaporé é área úmida, Araguaia é área úmida, as veredas são áreas úmidas, o próprio Lago do Manso é uma área úmida artificial. Tá? Então tem vários exemplos de áreas úmidas que a gente pode dar também. Matas ciliares são áreas úmidas. Os mangues lá no Nordeste? Os mangues são áreas úmidas. Como é que está, então, o impacto aí do uso irregular, né, do meio ambiente sobre o Pantanal especificamente? Porque eu pergunto, porque a gente recebeu recentemente o secretário de Serviços Urbanos de Cuiabá aqui no RDTV, e ele falou assim de uma forma, inclusive, até um pouco indignado de ver que o lixo aqui de Cuiabá e Várzea Grande principalmente está contribuindo para destruir as baías do Pantanal Mato-Grossense, né? Principalmente a Baía de Chacoraré. Ele fala, inclusive, que tem lugares que você não consegue parar o barco e tem meio metro de lixo. Como é que está essa situação, esse impacto todo no Pantanal? Olha, essa é uma situação grave, né, que envolve políticas públicas para tratamento de lixo, mas também envolve educar a sociedade, né? Porque você vai, por exemplo, no córrego do Barbado, você vê até sofá lá dentro, quer dizer,
tem que ter uma ação a longo prazo de educar as crianças, para que as crianças eduquem os pais, é a nossa esperança, e tem que ter, de fato, política pública. Agora, só a prefeitura, só o governo não dá conta. A sociedade brasileira tem esse costume de querer esperar que o governo faça tudo. É importante, sim, o governo ter ações de monitoramento, ações preventivas, ações até punitivas para evitar esse tipo de coisa. Mas se a sociedade também não colaborar e fizer a sua parte, vai ser complicado. A gente viu aí um dado em um dos artigos que a gente recebeu aí sobre áreas úmidas, que de 1900 para cá, no mundo, já se perdeu cerca de 64% de áreas úmidas, né, que desapareceram. Essa perda também de área, ela está sendo observada aqui no Pantanal? Já aconteceu essa redução de área úmida ali? Não, no Pantanal não. O Pantanal é muito grande, né, então isso nos ajuda Menos um pouco, mal, né? Mas nós temos áreas úmidas semelhantes no mundo, por exemplo, como é os Everglades nos Estados Unidos, que talvez seja a mais semelhante com o Pantanal, a mais assimilada. Ali, o governo americano está gastando em torno de 15 bilhões de dólares para tentar reverter um pouco do dano e do estrago que foi causado. O que acontece às vezes é um pouco, por isso que é importante o Dia Mundial de Áreas Úmidas, o mês de fevereiro, para se fazer essa série de eventos e tentar trazer a sociedade para esse debate, porque o que acontece muitas vezes é um pouco de ignorância. As pessoas não sabem os benefícios que as áreas úmidas nos trazem, então, a área úmida ali é um lugar que dá muito mosquito, vamos soterrar. Foi o que aconteceu nos Everglades. Nos anos 40, a população ali, o governo da Flórida, chamou o corpo de engenheiros do exército americano, reclamando que tinha muito mosquito, que dava doença. Havia também a especulação imobiliária querendo meter a mão ali. E o corpo de exército de engenheiros do exército americano, o que eles fizeram? Drenaram as águas dos Everglades para o mar. Isso acarretou, 30 anos depois, na redução da pressão hidrostática do lençol freático. Entrou água do mar no lençol freático e a população de Miami começou a abrir torneira e receber água salgada. Então eles estão tentando reverter isso agora, sem contar os prejuízos que foram causados ali no próprio Everglades por essa redução da área, né? Então é uma lição que eu sempre gosto de contar para evitar que a gente repita o mesmo erro aqui. O que o senhor diria para as pessoas, os internautas que estão assistindo, né? A gente falou já a importância do envolvimento da sociedade. Qual é o papel de cada um? O que você diria para um cidadão hoje para tentar trazer um pouco, conscientizar sobre a importância da preservação das áreas úmidas? Que fiquem atentos às políticas públicas voltadas para essa área, que pressionem os nossos legisladores, os nossos governantes, para que essas políticas públicas sejam cada vez mais aperfeiçoadas e que contribuam, como eu coloquei agora há pouco, para educar a população. Quando você vê alguém jogando lixo no rio, vai lá e conversa com essa pessoa. Que coisa feia, não faça isso, porque... Vai parar lá no Pantanal. Pois é, lamentável. Se não parar no Pantanal, está aqui no próprio rio Cuiabá também, que acaba prejudicando o nosso rio. Então, eu acho que cada um pode fazer a sua parte, não poluindo, tentando educar as outras pessoas para que não façam isso e atuando junto aos tomadores de decisão. Educando as crianças também. As crianças. Eu acho que quem vai educar os adultos são as crianças. São as crianças, né? É isso mesmo. Professor, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de levar esse tema tão importante para que os internautas possam participar e ouvir e tomar consciência. Ok, obrigada. De nada. Nós conversamos com o professor Paulo Teixeira de Souza, coordenador executivo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas e Centro de Pesquisa do Pantanal, explicando um pouco o que são áreas úmidas e a sua importância. Eu vou deixar um último exemplo, que eles mesmos me mandaram vários artigos sobre esse tema. Um exemplo que aconteceu na Índia, onde houve um ciclone, né, que atingiu aí as plantações de arroz em 1999. E aí eles perceberam, tanto os produtores como os estudiosos, que as plantações protegidas pelos mangues
que são áreas úmidas, se recuperaram mais rápido. Então nós temos aqui o Pantanal, que tem aí, é um patrimônio mundial, ele tem aí a proteção da Unesco, que ele recebeu um título, né, de reserva da biosfera do Pantanal, é uma área úmida. Vamos ajudar a proteger, a preservar o nosso Pantanal, fazendo aí o que o professor falou, a nossa parte. Vamos não jogar lixo no chão, né? Procurar cuidar dessa parte e também ensinar as nossas crianças, os nossos jovens. Vamos proteger a natureza, gente, muito bom. Bom, convido você a compartilhar essa entrevista entrando no RD News, no RD TV ou no canal do RD News do YouTube e a gente se vê na próxima.